no tempo que Deus estabeleceu para isso, sem deixar de esquecer que nós não podemos, de jeito nenhum, fazer do nosso jeito, do nosso modo. Então guardem isso: tempo, lugar e modo. O nosso propósito é chegar até os salmos de subida, os conhecidos salmos de degraus, ou de subida, ou como está nas traduções das nossas Bíblias, de romagem. O meu propósito é chegar lá, mas eu preciso justamente mostrar para vocês como é que nós chegamos até este lugar que é cantado nesses 15 salmos que se encontram entre o Salmo 120 e o 134. É evidente que, então, nós precisamos reconhecer a fundamentação destes cânticos. E a gente pensa que a fundamentação desses cânticos se encontra no fato de que nós devemos cantar. E não é bem esse o fundamento. O fundamento ele se encontra na criação. Quando Deus, e eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, Ele nos ensinou que nós deveríamos guardar o dia do Senhor durante todos os dias da semana. Vocês sabiam disso? No próprio exemplo, na própria imitação daquilo que Deus fez, nós podemos observar que a guarda do dia do Senhor, ela é, por exemplo, para hoje. Ela é para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta. Observemos Gênesis capítulo 1, versículo 31, até o capítulo 2, versículo 3. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, há uma comunicação de quê? De tempo. Há uma comunicação de Deus a respeito do que é acabado naquele determinado momento. Verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Observe, irmãos, que Deus ele entrou num estado de elevação. Os termos que estão relacionados com essa questão do tempo e ao modo como este tempo deve ser vivido, tem a ver com uma imagem de que Deus ele foi suspenso, ou seja, ele se retirou do toque de tudo aquilo que ele já tinha feito, como se ele estivesse agora, como naqueles filmes de desenho animado. Claro que Deus não é um desenho animado, mas é como se fosse aqueles filmes que a pessoa aparece deitada com um pano por cima, como se ela estivesse levitando. Não tem esses desenhos que falam assim? É que chegou o momento em que Deus ele não deveria mais se envolver com o trabalho desta obra. Mas observem, tudo aquilo que Deus diz a respeito desse dia, que Ele abençoou e Ele santificou, tem por base o tempo, o modo e onde Ele viveu, entre aspas, os 6 últimos dias. Esse é o fundamento. Deus criou todas as coisas. No sexto, Ele criou o homem. Depois, Ele criou a mulher. E disse para o homem com o seu exemplo: nesse dia sétimo, que eu olho para os outros 6 dias que eu trabalhei, e é interessante, a palavra trabalhar tem a ver com cultuar.
Um dia, quem sabe, eu volto aqui para falar sobre essa questão da adoração, do cultuar a Deus, a mesma palavra em hebraico para o trabalho que Deus fez nos outros dias. Deus trabalhou naqueles dias. Era um culto que estava sendo prestado, vamos dizer assim, como um exemplo. Era um serviço que estava sendo prestado aos seres humanos. Deus estava servindo ao homem, criando todas as coisas. Mas chega um momento que ele disse: para, terminou. Estou em suspenso, não toco mais neste trabalho. Eu devo agora repousar, descansar, está em suspenso. Quem presenciou isso? O homem. O homem estava no primeiro dia? Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. O dia do Senhor é evidentemente um dia de confiança na palavra de Deus, porque Adão não viu os 6 dias, mas ele descansou no primeiro dia dele e no último de Deus. Confiando na palavra de Deus, Adão descansou junto com Deus, que é o primeiro sentido que Deus dá moralmente, eticamente a este dia. E só faz sentido a gente ir para os salmos de degraus com este princípio da criação. Deus, ele ficou em suspenso e levou o homem com ele. Por isso Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Ele é aquele que primeiro descansou. E o homem confiou na palavra de Deus a respeito de tudo aquilo que tinha sido feito antes que ele existisse. Deus abençoou esse dia. É um modo de lidar com este dia. E ele disse que é o todo dia, é o tempo. É o modo, Deus abençoou e santificou, outro modo. E no santificar nós temos aqui, evidentemente, uma clara apresentação daquilo que nós devemos fazer, porque todos os dias são iguais, mas há um mais igual do que os outros, que é o dia do Senhor. Esse dia, ainda que tenha o tempo que todos os outros têm, tem todas as coisas disponíveis que são lícitas, como todos os outros têm. Mas ele tem uma característica diferente, ele deve ser separado, ele deve ser purificado para uma determinada forma de ver o mundo, para uma determinada forma de trabalhar neste dia, porque você não deixa de trabalhar neste dia, você trabalha descansando no serviço, na adoração, no trabalho do Senhor. Por isso, não foi sem motivo que quando o nosso Deus falou com Moisés e com o povo sobre as leis, ele fundamentou a primeira vez que ele falou esse mandamento na criação. Quando ele disse em Êxodo capítulo 20, versículo 8, você pode, por favor, abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 8, quando ele disse, que todo mundo conhece, sabe muito bem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Onde está a ordem? Santificar ou lembrar? É evidente, então, que Deus está chegando para Moisés e para todo o povo que estava no deserto, em cima, Deus do monte, falando com Moisés e o povo lá embaixo, que eles não poderiam esquecer de que Deus, quando fez o mundo, ele fez em 6 dias, coisa que eles não viram e nem Adão viu, mas que no 7º ele descansou. Eles precisavam lembrar de um princípio fundamental que iria se estender para tudo
mais da existência de Israel. Deus é Senhor do tempo. Ele quer que você confie nele, confie na palavra dele. E isso faz com que o crente verdadeiro, ele saiba que Deus é Senhor do tempo e ele pode, então, num determinado tempo, não fazer o que todo mundo tem autorização para fazer, que é ganhar mais dinheiro. Veja, você tem uma vantagem quando, entre aspas, na cabeça do ímpio, você tem uma vantagem quando você trabalha 7 dias. Afinal de contas, imagine uma cultura, não a nossa, mas numa cultura em que a pessoa ganha por dia. Era essa a cultura bíblica. As pessoas, se trabalhassem naquele determinado dia, elas ganhariam o valor daquele dia. Aí Deus vai lá e diz assim: confia em mim, eu fiz todas as coisas. Eu dei a ordem para tudo. Tudo que existe está dentro do meu plano, tudo está debaixo das minhas instruções e minhas determinações. Então, guarda esse dia, pega essa desvantagem. Você não vai ganhar dinheiro nesse dia. Então, o nosso Deus, ele manda que você, justamente por causa de toda uma cultura em que o homem é senhor da sua vida, o homem é senhor do seu tempo, o homem é dono das decisões que ele precisa tomar para ganhar dinheiro, Deus vai lá e diz: eu que sou o dono do seu tempo. E Deus, além de ter dito, este é o sábado do Senhor, ou seja, este é o Shabat, esse é o descanso, essa é a pausa do Senhor, ele disse que todo o calendário dos israelitas era dele. São os sábados. Os sábados, então, eles normatizavam a vida. O israelita, ele não tinha o tempo de Deus ao seu serviço. Ele é que deveria dar o seu tempo para o serviço de Deus. A existência deles era toda em volta do dia, quem sabe? O dia do perdão. A festa mais importante, o sábado mais importante para um judeu, era o sábado do perdão. O Yom Kippur. Era o dia do perdão, era o dia da expiação. E deste dia, todos os demais dias deveriam ser calibrados. Toda a vida deveria ser calibrada. Todo o tempo deveria ser disposto de acordo com a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos, a festa dos tabernáculos. Dentro dessas 3 datas, você tinha, temos, né, esse calendário e tudo, mas eu acho que os irmãos depois podem pesquisar e ver. Vocês vão observar que muito do tempo de um ano de um israelita era todo voltado para os sábados, uma vez por semana, uma vez a cada final de mês, que era a festa da lua nova. Depois disso você tinha todas as outras festas, as 3 festas, mais as que eles acrescentaram. Depois disso você tem as festas de final de ano, que também era um outro momento. Você tinha toda uma existência que no mínimo tomava de 3 a 4 meses da vida de um israelita, porque você tem que pensar o seguinte: imagine um israelita que ele morava lá na divisa do Líbano, e ele tinha que ir cultuar lá em Siló, que era como foi o início, quando o povo assumiu a terra prometida. O povo tinha que sair das mais diversas localidades e andando, ou montado num jumento, ou montado num cavalo, deveriam, então, se dirigir ao culto num determinado local. Quando a Arca da Aliança foi transferida para Jerusalém, agora o povo deveria afluir para Jerusalém subindo, porque Jerusalém está mais ou menos 2.000 e tantos metros acima do nível do mar. Então era realmente uma subida, era uma vontade de um encontro com Deus naquele lugar que ele havia estabelecido, o lugar. Lembra que eu disse?
nos tempos estabelecidos e de um jeito que Deus queria que acontecesse. Os cânticos de degraus, que eu vou falar amanhã, estão dentro deste modo como não só eu tenho que estar lá naquele lugar, mas como eu devo me dirigir até aquele lugar. Eu não posso me dirigir até aquele lugar com um espírito pesaroso. Eu não posso me dirigir até aquele lugar pensando que eu deveria estar ganhando dinheiro ou protegendo a minha propriedade, que ficou a 2, 3, 4 dias de viagem. Ou seja, eu tenho o meu tempo de viajar até Jerusalém, eu tenho o tempo de ficar em Jerusalém, depois eu tenho o tempo de voltar para a minha casa. E enquanto eu estou ausente, eu não estou trabalhando. Eu só estou confiando na palavra de Deus, assim como Adão confiou. Eu criei todas as coisas, guarda porque eu santifiquei esse dia. E como eu deixei para trás, e não sem propósito, eu abençoei esse dia. As pessoas não falam tanto sobre bênção. Elas não repetem continuamente, e muitas vezes com mais consistência do que qualquer outra coisa, elas não falam tanto da importância do trabalho. E Deus vai lá e diz: eu que sou o Senhor do teu tempo, eu é que mando no jeito como você tem que viver, e eu é que determino o lugar onde você tem que estar. Deus fez isso sempre, irmãos. Ou você confia em Deus, que Ele é o Senhor do tempo, do modo e dos lugares onde nós estamos, ou você não entendeu nada sobre como Deus fez o homem e como o homem deveria viver nessa vida. Por isso que alguns tradutores, quando vão falar, lembra-te do dia do sábado, que é para lembrar de todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, alguns tradutores vão dizer que a tradução poderia ser melhor explicada se fosse assim traduzida as palavras ali em hebraico. Lembrando-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Ou seja, você deveria viver os 6 dias que você não está naquele dia, não está daquele modo e naquele lugar para adorar, durante os outros dias que você está adorando com outras coisas que Deus deu para você adorar. Você deveria lembrar que a sua vida deveria estar sendo toda programada, toda administrada para que você chegue naquele dia com todo o dispor e toda a vontade de adorar. Senão, você está quebrando o dia do Senhor. Mas, pastor, eu vou para a igreja todo domingo, pastor. Mas, irmãos, lembra-te do dia de sábado. Ou, lembrando-te do dia de sábado, santifica este dia. Ok. Você está lembrando na segunda-feira que no próximo domingo, dia do Senhor, você deve já tomar as devidas atitudes para que aquele dia seja um dia de regalo, de regozijo, de alegria, para que você não fique pensando no dinheiro que você deixou de ganhar porque está aqui. Será que você está se preparando o suficiente para isso? Se não, você não guarda o dia do Senhor. Porque você não está lembrando nos outros dias, enquanto você trabalha em outras coisas, que você vai ter que santificar especificamente um dia. Por isso, esse momento para santificar o domingo, esse momento aqui que nós estamos santificando o domingo, vocês entenderam, irmãos? Esse momento aqui, que está santificando o domingo, que é amanhã, é guardar o dia do Senhor. Porque a minha mente está santificando aquele dia. O meu coração está santificando aquele dia. As minhas mãos estão santificando aquele dia. Os meus pés estão santificando aquele dia. Aí eu compro pensando naquele dia. Eu estoco na minha casa pensando naquele dia. Eu faço comida pensando naquele dia. Eu preparo a minha roupa pensando naquele dia. Porque a minha vida é no calendário de Deus e não Deus no meu calendário. É assim que é a vida do crente. Você não é de você mesmo. Você não é senhor da sua vida. Ele manda no seu tempo. Até no jeito que você penteia o cabelo. Até no jeito que você olha para as coisas. Ele mesmo,
Davi, né, no Salmo 101, diz: não terei diante de mim nenhum tipo de coisa ruim, imoralidade, etc. O homem mau. E o que foi que ele colocou diante dos olhos dele? Betseba. Mas Deus manda até no olhar. Quanto mais no seu tempo. Só que se lembrar que, como eu já disse, mãos e pés, não é lembrar simplesmente sem ação. A lembrança, essa palavra, lembra-te, que está num modo verbal chamado piel, tem a ver com ação causativa, como se... É um negócio assim meio estranho para a nossa cultura, mas é isso. Você não pode simplesmente lembrar e ser como um grego. Ah, eu me lembrei, filosofei, fiz implicações. Isso não tem nada a ver com a cultura que a Bíblia expõe sobre dominar a terra. Quando se fala de lembrar, está se dizendo que essa pessoa ela vai ter ações. E é por isso que o próprio texto, depois que você tem esse início, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e farás toda a tua obra, porque tem ação. Versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado. Veja que uma coisa é o sétimo dia, outra coisa é o sábado. Vocês prestaram atenção aí? Ou estou lendo errado? Não estou lendo errado? Não, né? Está aí no texto. Olha o que o texto diz, mas o sétimo dia é o sábado. Isso quer dizer, então, que o sábado pode ser, sim, mudado para o domingo, como foi mudado. O Shabat pode ser mudado para o primeiro dia da semana. Por quê? Porque existia um Shabat, que era o dos pães ázimos, que era uma festa que era comemorada no primeiro dia da semana, logo após a Páscoa, que se comemorava o ressurgimento sem pecado. Eu fui perdoado os pecados. A morte já alcançou os meus pecados, simbolicamente, no Cordeiro que foi morto ontem. E hoje eu estou vivo por causa de alguém inocente que morreu no meu lugar. Por isso que Jesus é o Cordeiro Pascal. E o dia da ressurreição é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque é a ressurreição para a vida. Jesus tomou vida e nós, juntamente com Ele, tivemos vida. Jesus ressuscitou e nós, juntamente com Ele, ressuscitamos naquele primeiro dia da semana, o Shabat, que antes era no sétimo dia. Jesus cumpriu essa lei. Ele pagou o preço no sétimo dia, no dia da Páscoa. E ele ressuscitou. 50 dias depois, se comemorou a colheita, o Pentecostes, quando 3.000 pessoas foram então batizadas. Veja como os acontecimentos mostram como, sim, o Shabat, ele é eterno. Como a palavra de Deus diz, em todos os lugares, sobre a eternidade de vivermos o Shabat, mas não o sétimo dia. Uma coisa é o sétimo dia, outra coisa é o Shabat. Continuando. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar. Está vendo como ele lembra de coisas que Adão não viu e que nem essas pessoas viram? Essas pessoas também não estavam vendo como é que elas iriam sobreviver sem trabalhar num dia, sendo que elas passaram no cativeiro trabalhando todos os dias. No cativeiro, eles trabalharam todos os dias. E o calendário egípcio são de 10 dias. E Deus vai lá e diz assim, está vendo? Eu sou o Senhor do tempo. Até o tempo eu estou remodelando aqui na cabeça de vocês. Porque ele já é de 6 dias, de 7 dias. Ele não é de 10. Ele é de 7. Vocês viveram de 10. Agora vocês vão viver do jeito que eu estou mandando aqui. É de 7. E tudo quanto está aqui, está ao dispor de vocês.
em todo o tempo, mas não do seu modo. Vocês lembram de alguma coisa? Está tudo aqui ao dispor de vocês, mas não do seu modo. Menos isso aqui, ó. Estão 6 dias ao dispor de vocês, mas um dia aqui eu abençoei e santifiquei, não é de vocês, para fazer o que vocês querem, no sentido de que podem trabalhar, se recrear e etc, etc. Esse dia é separado. O que é importante a gente ver na própria explicação de Moisés? Então, ande mais um pouquinho, capítulo 23, versículo 12 e 13. Aí você vai ver que Moisés, ele faz uma coisa que é depois levada para documentos, como, por exemplo, uma coleção de livros chamado Talmud, que eles dizem que ali há midrashes e midrashins que explicam o texto que Deus falou e depois foi escrito. Então, a tradição oral, supostamente, foi agora escrita e nós temos acesso a essa forma correta de interpretar. Aqui, contrariando essa filosofia que parece absoluta para um judeu, o próprio Moisés, inspirado por Deus, ele dá uma explicação para aquilo que ele disse a respeito do 4º mandamento. Ele diz assim, ó: 6 dias farás a tua obra. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Para que descanse, para que tome alento. Versículo 13. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Essa palavra apercebidos traz o mesmo sentido de lembrar. Por quê? Porque lembrar tem a ver com manter. Não é só simplesmente ter uma memória para ficar vazia, mas é o manter. Então, ande apercebido disso. Mantenha isso. Isso é muito importante. Mantenha este princípio. Por isso, está dito no versículo 13: andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Por que que do dia do Senhor participa a idolatria? Porque um dos sinais da idolatria é que os deuses, os falsos deuses, eles mandam no tempo das pessoas. Todo falso deus tem um dia, todo falso deus tem uma romaria, tem uma procissão, você pode observar, todas as religiões têm calendário, todas. E não seria diferente no momento que eles entrassem na terra de Canaã. Eles encontrariam um calendário, eles encontrariam um costume. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Império Romano. Vocês imaginam o que é a influência do cristianismo nessa nova mentalidade dentro do Império Romano? Um império que se organizou em seu calendário dentro da filosofia pagã. Era tão forte essa questão do dia do Senhor, que quando alguém era interrogado, a primeira coisa que se perguntava é se aquela pessoa guardava o dia do Senhor, para depois então matá-la se ela não negasse o dia do Senhor. Negar o dia do Senhor seria o mesmo que negar que Jesus ressuscitou, seria o mesmo que negar que Jesus é o meu Salvador, que Ele pagou o preço pelos meus pecados. Parece que, não, é só um dia. Não era. E foi justamente por isso, por essa insistência de que Deus ele tem um modo, um tempo e um lugar para a sua adoração, que os cristãos morreram, mas também viram o Império Romano ter o seu calendário alterado, irmãos. Seu calendário alterado. Agora você me pergunta assim, pastor, por que que o Senhor está falando sobre dia do Senhor, falando de igreja? Qual é a fundamentação para que nós estejamos aqui reunidos?
senão o fato de Deus mandar no nosso tempo. E escolher um dia. E dizer como tem que ser vivido esse dia. E dizer onde tem que ser vivido esse dia. Nós temos que nos encontrar com alegria. E quando nós estamos saindo de casa, é com alegria que nós nos dirigimos a esse lugar. E os irmãos, quando nos veem desanimados, eles estão, então, ao nosso redor, dizendo: vamos lá, irmão. É um animando o outro, é um fortalecendo o outro, para que na irmandade, atendendo a uma santa convocação, a assembleia se ajunte. Todas as expressões que estão no próprio hebraico, cada palavra desse, cada conceito desse, está, vamos dizer assim, representado na Escritura por palavras específicas. Por isso, irmãos, quando a ganância está acima do plano de Deus, a igreja se enfraquece. Os temores e os cuidados com esta vida afastam as pessoas da igreja. Eu estou com pouco dinheiro, pastor, por isso que eu tive que aceitar trabalho, etc, etc. Pastor, eu estou muito cansado, porque eu estou trabalhando 20 horas por dia, quando chega no domingo eu não aguento vir para a igreja. Será que eu preciso? Ou será que existe uma imposição social a respeito de um padrão financeiro que suga de mim o que é mais importante e principalmente a confiança, aquela confiança na palavra de Deus que eu falei aqui no início? Pastor, o senhor está falando coisas que não estão na Bíblia, pastor. Amós capítulo 8, versículo 4 a 7 diz isso, que eu acabei de dizer. Deus repreendendo por meio do profeta Amós o fato das pessoas ficarem só se perguntando assim: quando é que esse Shabat vai terminar? Eu estou doido para ir ganhar dinheiro. Está lá em Amós. Amós capítulo 8, versículo 4 a 7. O povo não se continha, irmãos. E isso prejudicava a vida espiritual dele, individualmente, da família dele e dos demais irmãos, porque ele estava com outros pensamentos. Ele não se lembrou durante todos os outros dias de guardar aquele dia. A desorganização. Você diz assim: pastor, essa desorganização que o senhor falou em algum momento aí da sua palavra, essa coisa de a gente não preparar a despensa, não preparar a cozinha, não preparar a roupa, não preparar isso, não preparar aquilo, isso existiu na época bíblica? Existiu, irmãos. Neemias capítulo 13, versículo 16 a 18, fala também sobre essa questão de os israelitas estarem comprando, os judeus estarem comprando no dia de sábado de mercadores. Por quê? Porque não deu tempo de comprar em outro dia. Como se tem 6 dias? O seu tempo não está sendo organizado pelo tempo de Deus. Existe também, irmãos, a questão da indiferença espiritual, a preguiça espiritual. E quando, irmãos, nós começamos com essa preguiça, pode observar, parece que é mais forte a influência da preguiça espiritual, da indiferença espiritual, do que o fervor espiritual. Porque aí nós somos uma congregação, nós somos um corpo. Se a nossa parte está desanimada e a gente teima em ficar desanimado com aquilo que deveria ser o que enche o nosso coração, o outro irmão daqui a pouco está também se perguntando: será que eu não estou sendo radical demais? Será que o irmão mais relaxado nem é aquele que vive melhor do que eu, que fico sendo tão, vamos dizer assim, zeloso com o que a palavra de Deus está aqui me dizendo? Nós precisamos superar a indiferença espiritual para cumprir este mandamento do nosso Deus. A falta de convicção quanto à primazia do tempo ser de Deus. Essa ausência de convicção a respeito deste ponto especificamente também prejudica a congregação. Porque se tudo vai à frente, e se cada um começar a botar coisas na frente desse tempo, o que vai acontecer?
você vai chegar aqui num domingo e vai dizer assim: rapaz, a igreja está vazia, né? Que coisa, o que está acontecendo? Será que a culpa é do pastor? Que logo é o técnico, viu? Será que a culpa é do pastor? Não, acho que a culpa aí é do conselho. Pastor é santo, conselho é demônio. Não, acho que é todo mundo ali, porque nenhum presta, é pecado oculto. Veja que eu estou aqui sendo irônico e sarcástico, né, vamos dizer assim, mas real. Não é verdade? Você chega numa igreja onde cada um é dono do seu tempo, em pleno domingo, e a igreja está pela metade, isso não te desanima? Não é verdade? Se eu estiver falando uma coisa que não é, me perdoa, irmão. Estamos com lucro. As pessoas pensam que elas podem descansar sem Deus, e é por isso que elas se ausentam da comunhão dos santos. Elas pensam que viajar, assistir televisão, ir para a praia, ir para isso, ir para aquilo outro, fazer as suas programações é descanso. Mas o que a gente leu aqui? Vamos voltar lá em Êxodo. Onde é que está a ênfase de Êxodo 23, 12 a 13? Se você pudesse dizer assim, o que aparece aí de tão importante nesses 2 versículos? Descansarás, descanse, alento. Atenta para isso, porque o teu descanso está no Senhor em primeiro lugar. Ele providencia uma boa viagem para nós, para descansarmos? Sim. Ele providencia que a gente consiga ir numa praia num determinado dia? Sim. Nós temos 6 dias para isso. Mas há um descanso que só vivendo este descanso, todos esses outros descansos, todas essas outras providências de Deus farão sentido. Porque você vai contemplar as maravilhas de Deus. Hoje eu fui para a praia, depois de anos que eu não ia na praia, anos. Cearense, de Fortaleza, que há anos não ia para a praia. Fui à praia hoje, fiquei lá olhando aquilo, eu disse, que coisa linda, maravilhosa. Que desfrute dos bens de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas se eu fosse aquele crente bem sem mais ou menos, quando eu chegasse lá, qual era a beleza que eu iria olhar? Será que é aquela que descansa a minha alma ou aquela que atormenta a minha carne? Será que esse descanso faz você descansar de verdade ou ele trará tormentos de tentação para você? Por isso, sim, irmãos, nós precisamos entender que dormir não é descansar neste dia, necessariamente. Descansar em Deus tem a ver com confiar no Senhor, que Ele tem o tempo, o modo e o lugar certo para mim. Por último, eu gostaria de lembrar aos irmãos, o ajuntamento solene no tempo do Senhor é para ajuntar pessoas com Deus. Isso quer dizer que você precisa estar aqui. Porque valoriza a presença de Deus e valoriza a presença dos irmãos. É muito importante que nós tenhamos no nosso coração o amor pelos irmãos neste ajuntamento que Deus nos providenciou. Deus providenciou para nós, o sábado é para os homens. E Jesus é o Senhor deste tempo que Ele dá aos homens. E Ele nos deu este tempo para crescer espiritualmente, usar dos meios de graça. E um dos meios de graça é a comunhão dos santos. E tudo que eu estou dizendo aqui está dito nos Salmos de degraus, que nós vamos poder ver, principalmente amanhã. Pastor, Deus abençoe, irmãos.